Shalom, eu sou o pastor supervisor Josué e eu queria falar de um tema muito especial, que é o profeta Elias está na terra. Eu vou provar na Bíblia, na palavra de Deus, amados, que foi Deus quem fez isso, foi Deus quem planejou isso. Nós, humanidade, igreja, temos apenas que aceitar. Nós não temos que questionar, não se questiona a palavra de Deus. Só cremos e obedecemos. Então eu quero que você fique muito atento, porque eu vou ler a palavra de Deus, onde eu vou mostrar na palavra, trazendo provas bíblicas da vinda do profeta Elias, e eu estou afirmando que ele já está na terra. Então a primeira passagem que eu queria ler está lá em Deuteronômio 18, do versículo 15 ao versículo 18. Olha o que foi que Deus disse para Moisés logo depois que Deus havia falado no Monte Horebe. Então, olha só: o Senhor teu Deus, levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Deus está afirmando que vai levantar um profeta semelhante a Moisés. Conforme tudo o que desejastes do Senhor teu Deus em Horebe. Em versículo 18: levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Ao 19, o 19 tem uma advertência, igual Jesus falou: todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. Olha o 19: e acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, a minha afirmação de que Elias está na terra, é porque os amados e eu devemos ouvi-lo. Porque acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dessa pessoa ou dele. Está aqui uma prova bíblica, Deuteronômio 15, versículo 15 e versículo 18, de que Deus prometeu enviar um profeta. E sabemos que o nome do profeta é o profeta Elias. Quando nós vamos lá em Malaquias, último livro do Velho Testamento, no capítulo 4, versículo 4, Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 6, olha só, vou ler o 4 e o 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe, aquilo que eu acabei de ler agora em Deuteronômio, para todo Israel, com estatutos e juízos. Ao versículo 5: eis que eu vos enviarei Elias. Deus dá o nome do profeta, Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então aqui o profeta Malaquias, ele define não apenas o nome do profeta, mas em que época que ele viria. Ele viria na iminência da volta de Cristo, antes do grande e terrível dia do Senhor. Relacionou com o grande e terrível dia do Senhor, que é a volta de Cristo, o arrebatamento. Amém? Então, versículo 5 está muito categórico. Eis que eu, diz o Senhor, vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então, o povo de Israel sempre soube que Deus enviaria o profeta Elias. Por isso que eles foram até João perguntar se João era esse Elias ou o profeta. Vamos ver lá? E vamos ver a resposta de João Batista. João Batista vai dizer que ele não é o profeta Elias e nem é o profeta. Então, João 1, versículo 19 a 21 diz assim, olha: este é o testemunho de João quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Bom, Cristo ele não é, então tudo bem. Isso todos os crentes entendem, que Elias não é, que João Batista não é o Messias. Só que aí eles continuaram perguntando. E eles perguntaram: então, quem és? Se tu não és o Messias, então, quem és tu? És tu Elias? Perguntando assim, como que se dizendo: Malaquias falou que Elias viria. Ele disse: não sou. Aí eles foram lá para Moisés, Deuteronômio 18.
É 18 e 18. Ah, então és tu o profeta. És tu o profeta. Aí ele diz assim, não. Está aqui no texto, não sou o profeta. Então disseram, quem és tu? Ele fala, sua voz que clama no deserto. Ou seja, ele era o precursor do Messias encarnado, humilde. Que veio como humilde, nascido da manjedoura, que morreria na cruz. Mas aí, os crentes, os cristãos reformados e todos mais podem falar assim, mas então Jesus é o Elias. Aí eu quero que os amados venham comigo lá em Mateus 17, logo depois que Jesus apareceu com Moisés e Elias no Monte de Transfiguração, os seus discípulos perguntaram, mas ele não fala que Elias tem que vir primeiro? Olha o que Jesus fala para ele no versículo 11 do Mateus 17. Ele diz assim, o próprio Jesus disse, e Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro, virá no futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. Restaurará o quê? O evangelho que foi destruído pelo evangelho da prosperidade. Então por que o Elias viria? Ele viria para restaurar o evangelho da cruz do sangue que tinha se perdido, como nos nossos dias. Então, nossos dias é propício para a chegada de Elias, porque o evangelho está totalmente corrompido. Ninguém mais prega da cruz, ninguém mais prega do sangue, ninguém mais repreende minissaias, peitos abertos, calças apertadas, roupas justas. Há muita promiscuidade nos jovens, na classe pastoral, muita corrupção, muito adultério, e ninguém repreende isso. Misturou o evangelho, misturou a fé cristã com a imoralidade. Então esta é a época da grande apostasia. Então Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá e restaurará, virá primeiro, antes da volta de Cristo, antes do arrebatamento, e restaurará todas as coisas. Então está provado aqui que Elias virá no futuro. O próprio Jesus disse, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, não tem como mudar isso. Então os amados têm que acreditar que Elias virá, assim como os judeus esperam. Então, na primeira prova bíblica de Deuteronômio 18, 15 a 18, eu mostrei a promessa de Deus. Em Malaquias 4, 4 a 6, eu mostrei que a profecia de Malaquias. Em João 1, 19 a 21, nós vemos que João não era esse Elias ou profeta. E Mateus 17, versículo 11, Jesus disse que ele ainda viria no futuro. Ele já tinha vindo no passado, mas voltou para o céu, agora virá ainda antes da volta de Jesus. Agora a pergunta que eu faço é, por que Elias viria no futuro, antes da volta do Messias? Para restaurar todas as coisas. Na própria pergunta já está a resposta, para restaurar. Então, no tempo de apostasia, e esse tempo de apostasia, amados, está aqui, previsto por Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, quando teria um outro Cristo, um outro evangelho e um outro espírito perturbando a igreja. 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho, o da prosperidade, do sucesso, do coach, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, não o Espírito Santo, que não recebeste, de algumas línguas estranhas, inclusive, que não são bíblicas, outro evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Então, outro evangelho, outro Cristo, outro Espírito. Aqui fala nesse texto que, em determinados tempos da história, na igreja tem dois Espíritos, dois Cristo, dois evangelhos. Dois Cristo, o falso Cristo e o Cristo verdadeiro. O falso não repreende pecado, o verdadeiro repreende. E é santo. O falso espírito, que a pessoa fala língua estranha, mas vive na imoralidade sexual. E o Espírito Santo, que fala novas línguas santas. O verdadeiro e a verdadeira evangelho, o da prosperidade, o falso evangelho da prosperidade, e o evangelho verdadeiro que prega a cruz e o sangue, que Jesus vem em carne, e que então repreende o pecado. Então a repreensão está muito envolvida com o evangelho, o arrependimento inclusive verdadeiro.
Então a igreja que não prega o evangelho verdadeiro, não existe arrependimento. Não há evento de arrependimento. Cada um faz o que quer, vive a vida, depois vem cá e vive e adora o Senhor. Então, por causa disso, Deus enviou o profeta Elias. Porque era cego ensinando cego. Ninguém sabia qual o padrão de santidade, que quantidade de roupa vestir. Ninguém sabia o certo e errado. Então, por causa da corrupção do evangelho, do mundanismo na igreja, então Deus precisou de mandar o céu, o profeta Elias. Para que mandou ele, amados? Para trazer o azeite de reserva de Mateus 25. Olha Mateus 25 agora, para você ver por que Elias tinha que vir. Porque se você, esse Mateus 25 está falando das igrejas, no final dos tempos. E como é que ela estava em trevas? A casa estava em trevas. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lampiões ou lamparinas, saíram ao encontro do noivo, Jesus, o Messias. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite de reserva, que é o Espírito Santo, é uma santidade específica, é um arrependimento específico, é uma justiça específica, vinda por meio do Espírito Santo, que só vem por meio do arrependimento. E 5 delas eram prudentes, levaram azeite em suas vasilhas, né, com as suas lampiões. Então, que conseguiu azeite de reserva. A pergunta é, com quem que ela conseguiu azeite de reserva? É com o profeta Elias, que Deus enviaria. E tardando o noivo, todas elas adormeceram, e à meia-noite, então, houve um grito. Esse grito é do Elias, viu, amados? Lá de Deuteronômio 18 e Malaquias 4-6. E tardando o noivo, ouviu-se um grito. Esse grito é do profeta Elias. É a voz que clama no deserto. Eis que o noivo vem. Ou seja, ele restaura a visão da igreja, a vinda do Messias, a vinda do noivo. Hoje não se prega mais nas igrejas a vinda do noivo. O Messias está vindo, o Messias está vindo, o Messias está vindo. Então ele restaura a visão de que o Messias está vindo. Saí-lhe ao encontro. Ou seja, prepara suas lâmpadas, santifiquem-se, arrependam-se, sejam justos, antes do caminho reto. Então Elias veio também para preparar o caminho reto, que vai chegar lá no arrebatamento. Então, com arrependimento, santidade e justiça. E as igrejas perderam isso. Os amados sabem disso. Não tem mais isso na igreja. Ninguém mais fala na vida do Messias. E essa é a visão da igreja. O Messias está vindo. E a missão é preparar o caminho. Sair ao encontro. Aí as 10 saíram. 5 eram prudentes, levaram consigo azeite. E 5 eram insensatos, não levaram azeite consigo. E lá para frente, os amados sabem que faltou azeite para... Aí faltou azeite para as virgens insensatas, porque elas estavam comprando azeite nas igrejas, não estavam pegando azeite do profeta Elias, porque ele veio para isso. Então, perdeu o arrebatamento. As que estavam comprando azeite e subiram arrebatamentos, que pegaram azeite do profeta Elias. Bom, vamos provar que o azeite veio do profeta Elias, então? E eles também são uma das duas testemunhas de Apocalipse 11. Tá bom, amados? Vamos colocar assim para vocês entenderem melhor. Então, Apocalipse 11, versículo 3 e 4, fala bem assim, olha só. E eu darei poder, por isso eles são poderosos. O profeta Elias é poderoso. O Deus falando, Deus faz o que ele quiser, ele está falando. Eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco de crina, de cinza, saco de estopa, né? Elas são as 2 oliveiras. Aqui, amados, oliveiras, grava essa palavra. E os 2 candelabros que ficam diante de Deus, do Deus da terra. Então, quem são essas pessoas? São as 2 oliveiras. Amados, o que a oliveira produz? Azeite. O que as virgens sábias levaram consigo? Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E as virgens sábias estão lá na beirada do arrebatamento. E foram arrebatadas. E da onde que vem o azeite? Das virgens, das 2 testemunhas. De Apocalipse 11. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão.
E elas são as duas oliveiras que produzem azeite. E os dois candelabros que ficam diante de Deus da terra. Amados, nós encontramos isso também, sabe aonde? Lá no Velho Testamento, acredita? Duas oliveiras lá, em Zacarias 4, versículo 12 a 14, assim, ó. E respondendo-lhe outra vez, disse: quem são estes dois ramos de oliveiras, que através de dois canos dourados escorre de si o óleo dourado, o azeite das virgens sábias? E ele respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Deles vertem de si azeite dourado, que é o azeite das virgens sábias. Amém, amados? É para isso que ele vem. Se você quer descobrir onde está o profeta Elias, me procure aqui no grupo, aqui no link. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando do profeta Elias mesmo, presente na terra. Amém? Então, por favor, Deus abençoe. Vou ficar por aqui para não ficar longo, mas o Elias está na terra. Me procure que eu te informo. Shalom, shalom.